E aí, Game Designer, tudo certo? Aqui é Fabiano do Fábrica de Jogos e hoje nós vamos falar sobre conduzir o jogador no level design. Como é que eu oriento esse jogador, como é que eu informo esse jogador, enfim, como é que eu ajudo esse jogador a realizar as tarefas dentro do jogo. Isso é bastante importante de entender, redes sociais estão abaixo aqui para você acompanhar. E também tem o e-book gratuito Segredos, Projetos e Games Viciantes que tu pode baixar de graça e vir aprender o que é Game Design, algumas boas práticas de Game Design também já de imediato, tá bom? Conduzir o jogador então no level design, gente. Mais uma dica de level design pra vocês aí. Gente, quando a gente fala de condução, né, é um princípio até de ergonomia, inclusive, né? Mas a gente tá falando muito na questão de conduzir o jogador para fazer o quê? Fazer uma tarefa. E aqui tá o ponto-chave, gente. Fazer uma tarefa. E daí você tá se perguntando, o que é uma tarefa dentro de um jogo? Ora, fazer uma tarefa é pular uma plataforma. Fazer uma tarefa é você achar aquela princesa que tem que ser salva, né? Por exemplo, achar aquela chave, por exemplo. Ou abrir uma porta, simplesmente, porque não precisa ser uma coisa grande, né? Uma grande tarefa, pode ser uma tarefa menor, que de vários passos vão levar a uma tarefa maior, né? Então tem várias formas aí de tarefas que a gente tem que fazer. O que a gente tem que entender sempre é que a condução, ela sempre tem um objetivo de algumas palavrinhas que são sinônimas, na verdade, mas a gente vai reforçar aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor essa questão. Então, o primeiro ponto, gente, é orientar, né? Então a gente tem que orientar, a gente tem que informar, a gente tem que instruir o jogador e a gente tem que guiar, né? Esses são os pontos chaves, né, de quando se trata de conduzir o jogador dentro do processo. Então, orientar, informar, instruir e guiar, tá certo? São pontos centrais aí que nós podemos conversar. Alguns exemplos para vocês que eu posso dar para vocês de orientação, por exemplo, jogos de beat'em up, né? Tem aquele gol. Quando termina lá de matar todos os inimigos, o que ele fala? Gol, gol, vai pra lá, gol, 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 né? É uma indicação, inclusive até nos Streets of Rage, agora o 4, inclusive, tem um exemplo que é bem interessante, que tem uma plataforma assim, ó, né? E daí o cara tem que descer aqui pra cair num buraco. E aí o que acontece com o gol? Ele diz assim, gol, pra baixo. Por quê? Porque muda completamente o fluxo do beat'em up ali do jogo, na navegação. Então tu tem que avisar o jogador que ó, é pra cair ali mesmo, não pode cair, não tem perigo, tu não vai morrer. Porque tem momentos no Street of Rage que tu cai em buracos que tu leva dano, né? Tu perde energia, então ele te avisa, gol, tem que orientar. Tu tem que orientar o jogador sobre esse processo, né? Outra questão também é aquelas plaquinhas que a gente utiliza geralmente, né? Também pra indicar, né? Faz uma plaquinha e diz assim, aperta B... E aí bota um bonequinho lá, sei lá, que aqui vai ficar feio desenhar, mas um bonequinho lá, dando um pulinho, né? Dando um pulinho. Opa! Daí tu indica pra ele que, apertando B tu vai pular, né? É uma forma de orientar também, não deixa de ser. Outra, por exemplo, é você ter aqueles mapas, né? Tem a bolinha aqui, e aí basicamente você tem uma indicação, ó. Tu tem que vir no mapa, tu tem que vir aqui, ó, nesse ponto respectivo, né? E aí você tem lá uma detecção do mapa avisando pra você o ponto de onde é que você tá, né? Geralmente vai indicar também onde é que você tá e onde é que você tem que chegar, né? No caso, esse aqui seria o ponto que você teria que chegar. São em formas de indicações também que a gente pode utilizar, tá? Outra questão também é, por exemplo, tu vai de informação daí, né? Vamos supor que tu chega lá na loja, tu tem 100... Como é que é o dinheirinho do Zelda? É Rupees, né? Mas enfim, você tem lá o dinheirinho, só que pra comprar esse negócio aí tu precisa de 500, né? Então ele diz assim pra ti, olha, não é possível comprar isso aí, né? Comprar isso, tal, daí diz o item, enfim, né? Não é possível comprar, tu não tem dinheiro suficiente para isso, né? Então isso é uma forma de informação também que você trabalha, né? Ou então, por exemplo, quando chega lá no Pokémon, né? Tem aquela encruzilhada no clássico Pokémon, né? Na versão mais clássica. Aí tem aqui uma estradinha, tem aqui, né? Uma ponte, tal, tarará. E aqui tem um Snorlax dormindo aqui, ó, bem aqui. Aí tu chega lá e, meu Deus, o que eu faço aqui, né? Como é que eu faço para avançar e continuar descendo aqui, né? Pra poder caminhar. Aí tem lá um NPCzinho lá, bem doido, né? Lá disponível, dizendo, olha, eu acho que talvez você tenha que, né? Daí ele fala contigo, né? Mimimi, né? Ele fala assim, um diálogozinho, né? Mimimi, talvez tenha que fazer ele acordar com uma Pokéflauta, tem que acordar ele de algum jeito. Então, sabe, são formas de informar também, né? Você usar um NPC para isso, né? Ou então, você quando tá dentro da fase mesmo, dentro da própria fase, não, né? Fora no menu principal, e basicamente ele te indica lá na HUD quantas estrelinhas tu já pegou, né? Tem das 3 estrelinhas tu já pegasse 2 aqui, ó.
E aí falta a terceira, então daí tu já se liga, né? E ainda bota na ordem, né? Essa aqui é a primeira estrela que vai aparecer pra ti no plataforma, essa aqui é a segunda e a terceira. Então daí tu já sabe que, opa, deixei uma estrela pra trás, caso não tivesse essa aqui, né? Já sei que deixei uma estrela pra trás. Isso tudo é informar a gente também, né? A HUD, gente, vocês vão ver que é um elemento principal, né? A HUD pra quem não sabe, gente, é o Head-Up Display. Eu fiz um vídeo até no... sempre é reescrita, tá, gente? Mas é Head-Up Display, mais ou menos assim. E aí... Na HUD você consegue ter o painel de informações para o jogador orientando ele, né? Na HUD vai ser muito comum, mas não é só na HUD, tá? Isso que é importante dizer para vocês, tá? E instruir também, né, gente? Então, um NPC, por exemplo, que avisa que tu precisa de uma erva tal para poder fazer a poção que a pessoa deseja para curar alguém, por exemplo, vamos supor, né? Então, tu precisa de uma erva X para uso na poção Y, né? Vamos supor, né? Então, quer dizer, tá instruindo ele, né? Tá dizendo pra ti, ó, tu precisa de tal coisa para que poder conseguir atingir esse objetivo, né? E ainda diz mais, ainda que tu vai encontrar essa erva, que essa erva tu encontra, né? Tu encontra em tal na região tal, né? Na tal região. Não vai te dizer exatamente onde é, porque, né? Mas ele vai te dar um indicativo, ele te dá uma instrução, né? Do que tu precisa fazer para fazer aquela poção, né? Tu vai precisar de tais elementos, de tais ervas, de tais coisas. Então são formas de instrução também, né? Além de, claro, né, gente? A gente tem que entender também o guiar, né? E às vezes a gente entende o guiar muitas vezes com plaquinha e tal. Claro que, gente, que plaquinha também é uma forma de guiar o jogador. Mas não só. Às vezes o próprio trajeto que você cria no teu level design já orienta isso. Às vezes tem jogos que, pô, é uma cidade... né? E aí tá cheio de destroços, assim. E aí o level designer criou o caminho aqui, ó, meio que nebuloso, assim, porque tem um carro aqui destroçado, mas tem aqui outro pegando fogo, aqui tem uma barreira fazendo parada, mas se tu perceber, meio que forma um caminho imaginário aqui, ó. Né, forma um caminho que tá te indicando, é por aqui que tu segue. No Batman Arkham City é usado muito isso, que às vezes tem uns caminhos que não estão muito claros lá, e ele usa isso de iluminação, ele usa de alguns elementos que vão indicando que, ó, vai por aqui. Resident Evil, né, são jogos também que fazem muito esse tipo de estratégia, porque às vezes não fica tão explícito o caminho para onde tem que ir, tá muito claro, porque às vezes é um ambiente que tá todo destroçado, destruído, né, meio zoado, né. Então daí tem uma forma no próprio design, no caminho, na forma de montar o caminho, que vai te orientando e vai te guiando pra onde você tem que ir. E às vezes até tem um ponto central, né? Às vezes, ó, tu tem que chegar aqui. E aí tem o caminho. No Mario é feito isso, no Mario Odyssey, por exemplo, tem um ponto que faz isso. Tem lá o chapéu, né? Tem aquele, na primeira fase até. E aí ele te diz assim, ó, tu tem que chegar aqui no topo, né? Daí tu já sabe que, eu tenho que subir as escadas, tem que fazer todo o processo de subir, depois subir pra chegar lá e enfrentar o primeiro chefão, no caso, né? Então, quer dizer, tu tem esse processo sempre te orientando, dando um caminho, né? Dando um guia. Isso também é guiar, gente, tá? Não é necessariamente botar uma placa e dizer guia, né? Vai por ali, tá bom? Só que dentro desse processo, pessoal, a gente tem alguns itenzinhos que vale a pena de conversar também, tá? Quando se trata de condução. O primeiro deles que a gente fala é a questão da presteza, tá? O que é presteza, tá? Basicamente, presteza, tá? Basicamente, o que é isso? Tá? Basicamente são formas de você instruir o teu usuário, tá? Formas, métodos de tu instruir o teu usuário. Então, por exemplo, eu faço para ele, então, instruir o usuário. Deixa eu botar aqui para vocês verem, o usuário. São formas de instruir o teu usuário. Então, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui bem tranquilo. Você vai lá criar um tutorial prático, por exemplo, para ele. Então, deixa eu botar aqui na lateral para ficar bem fácil para vocês entenderem, ó. Então, tem aqui um tutorial prático. Um tutorial prático é uma forma de instruir o usuário também, tá? Que é aquele tutorial que ele aprende na prática, vai fazendo os comandos e daí vai sendo induzido pelo level design, né? Já fiz alguns conteúdos até no Instagram sobre isso, inclusive, já falei em vídeos do canal também, mas o tutorial prático funciona assim como uma instrução para o usuário, tá? Ou então, por exemplo, um NPC falando, né? Ele dando essa informação para ti, olha, para te usar esse item, você tem que fazer tal coisa, é uma forma também de presteza, tá? De ajudar. Outra, quantos está faltando para chegar ao próximo nível? É uma outra forma de presteza também, de como tu ajudar o jogador para ele saber, falta tantos de XP para te bater o nível 16, por exemplo. Então são formas também para que você consiga atingir aí o teu objetivo. Deixa eu diminuir a fonte que está muito grande.
Mas então são formas também de você conseguir atingir esse objetivo. Outra forma também, isso tem no Tetris, por exemplo, né? Você tem lá o jogo do Tetris, tem uma barra aqui lateral, as peças estão caindo, né? E, muito interessante, ele já te diz a próxima peça que vai vir, né? Então ele diz assim pra ti, ó, tá lá caindo as pecinhas, né? Daí, ó, a próxima peça que vai vir um L aí, ó. Né? Vai vir uma box, uma caixinha. A próxima peça vai ser uma caixinha. A próxima vai ser o compridinho com 4 pecinhas. Ele vai te dando uma prévia da próxima peça que vai vir aqui pro Tetris, para encaixar no Tetris. Então isso é bem interessante e é uma forma também de orientar, de também prestar uma instrução para o usuário, tá? Acionar eventos também também, né? Então, para uso de comandos, por exemplo, né? Então, por exemplo, o cara passou em certa parte, tá aqui a plataforma, tá aqui, tem que pular, obviamente. Quando ele chega aqui nesse ponto, automaticamente aparece um painelzinho, como esse aqui, ó, que a gente fez aqui, ó, como esse, e já dá a informação, ó, pula, querido, que é pra pular, ó, pra te pular aqui. Aí o cara, é pra pular, então tá, então eu pulo. Quebra a imersão um pouco narrativa, mas, cara, o negócio é fazer o jogador não ficar travado. Então eu sou das opiniões, se quebrar, melhor que deixar ele travado ali, tá? Mas é uma forma de presteza também, né? E a outra, clara, bem clássica, é o mapa, né? Que a gente já viu aqui, né? O mapa realmente é uma forma de instruir o usuário. Tu tem que ir para tal lugar, você tem que ir para tal canto. Então, o mapa com certeza vai ser um ponto de presteza muito importante. E se você já está curtindo esse vídeo, gente, já dá aquele joinha aí, que nós vamos aprender mais um pouco ainda sobre princípios aqui de condução do level design, tá bom? Além da presteza, pessoal, também temos o agrupamento e distinção de itens, né? Pelo agrupamento e a distinção dos itens, a gente consegue perceber já o que é o que e qual a função deles. Então, tu não precisa nem às vezes dar orientação nenhuma para ele, né? Então, é uma fácil identificação, gente, dos itens, tá? É basicamente isso, é fácil de identificar, né? Os itens. Pela proximidade, né? Pela proximidade ou afastamento, né? Também. Tá? Então é basicamente isso. Então, por estarem próximos ou estarem afastados, ou estarem num conjunto, numa unidade, você já consegue perceber rapidamente o que eles são. Tá? Então, por exemplo, no jogo como Plants vs Zumbis, você tem aquele tabuleirão bem clássico de Plants vs Zumbis, onde você tem aqui, basicamente, uma divisão, né? Tem aqui, é imaginária, na verdade, né? Porque, vamos dizer assim, né? Porque aqui tem os zumbis vindo, né? E aqui tem a parte das plantas aqui, né? Então, na verdade, se você ver, o lado esquerdo tá com as plantas e os zumbis estão do lado direito. Então, você tem aqui uma distinção entre os elementos, tanto visualmente, como também no posicionamento, né? Tanto é que os plantas ficam posicionadas viradas para esse lado, né? E os zumbis vêm e os zumbis estão basicamente vindo desse lado aqui, ó. Né? Oba, tá difícil fazer a seta aqui, ó. Os zumbis vão vir desse ladinho aqui, né? Então tu já tem várias formas de perceber a distinção entre os itens, além do próprio visual, tá? Em jogos como Beaten Up também, você tem esse tipo de estratégia também, né, de agrupamento e distinção de itens. Basicamente eles separam muito bem ali o que é cenário do que é campo de interação que o jogador pode andar para um lado e para o outro. E eles ainda separam também em distinção de itens também. Itens que são quebráveis aqui na fase, uma lixeira, por exemplo, tal. Itens que são consumíveis para dar energia. Itens que são armas também, né? Então, quer dizer, tem vários itens que se agrupam em gêneros, em classificações e distinção de itens também. Tu rapidamente já sabe, é uma arma, é um item para ganhar energia. Por quê? Porque geralmente energia é o quê, gente, no jogo de beat'em up? Pelo menos Street of Rage e tal, é comida, né? É comidinha, né? Então tu já ligar comidinha, energia. Opa, grupo das comidas, energia. Então, agrupamento de itens que estão indicando energia. Agrupamento de itens que dizem arma. E eles estão distintos entre si, né? Cada grupo desse é distinto entre si. E você consegue perceber isso facilmente na tela, no jogo. Até porque brilha, até porque às vezes dá um contorno diferente. Então ele destaca mais pra ti, né? Ali visualmente falando. Então tudo isso faz parte também. E às vezes o próprio agrupamento dos itens mesmo, né? No Mario, por exemplo, pega Mario Odyssey, por exemplo. Você tem isso muito claro. Você tem lá as moedinhas bem próximo de dizer, moedas comuns. Tem as moedas daí da própria fase, né, do mundo ali que tu vive, né, que daí o Odyssey tem isso, cada mundo tem uma moeda ali que tu coleta 50, mais ou menos, e aí são específicos, e tem a lua ainda, né, e além de tudo isso ainda tem a lua, que são coletadas várias na fase, que são as estrelinhas, vamos dizer assim, do Mario Odyssey, que você vai abrindo para abrir para os novos mundos e poder continuar navegando aí por aí.
Então, quer dizer, eles agrupados e são distintos entre si, cada grupo desse, mas agrupados são parte de um mesmo conjunto e você percebe isso visualmente vendo no level design. Esses agrupamentos, pessoal, que a gente chama aqui, ó, que eu trabalhei com vocês agora, esses aqui de exemplos, né? Esses exemplos aqui, é o que a gente chama de agrupamentos de localização, tá? Então, é pela localização a gente consegue identificá-los e saber o que eles fazem. Existe um outro tipo também de agrupamento, desse distinção, que se chama por formato, tá? Que é o que a gente vai ver agora. Que é por formato. Ainda é agrupamento e distinção disso, só que agora esses aqui são por formato, né? Ou seja, você identifica um elemento pelo gráfico, pelo visual dele, né? Rapidamente, né? Então, por exemplo, para citar para vocês alguns jogos que tem essa questão, tem vários, né? Claro, mas para ficar uns exemplos para vocês aqui, jogos como Resident Evil, por exemplo, quando dá aquele brilho, né? Brilho no cenário ali, alguma coisa assim, tu já sabe, opa, tem um item coletável aí, né? Então, pelo visual, pela forma como foi trabalhado, tu rapidamente já sabe que ele é um item coletável. Pelo formato, pela forma de como foi construído isso, pelo padrão, né? Então, tu já sabe que é um item coletável. Outra coisa também, que daí entra muito na questão da teoria das formas também. Você vê vários elementos pontiagudos assim no jogo, tu já sabe o que? É perigo, né? É um espinho, alguma coisa que vai me causar o quê? Aquele famoso dano, né? Vai me causar dano. Né? Ou, se eu vejo, por exemplo, uma plataforma assim, bem... Opa, desenha, né, Fabiano? Eu vejo uma plataforma assim, por exemplo, né? Assim. Ou uma parede, por exemplo. Você sabe, ó, é uma plataforma sólida, né? Eu posso ficar aqui em cima com o meu personagem jogável que tá tudo de boa. Então, tu rapidamente já associa pelo formato, né? Pela forma gráfica, que aquilo ali é algo confiável. Pode ser que não, né? Pode ser que seja uma plataforma que caia, mas que, né, que quando fica em cima ela caia. Mas geralmente pode ver que alguns jogos até trabalham isso, deixa ela meio assim, destroçadinha, sabe? Pra te saber que, é meio frágil, né? Se tu cair ali, olha, te prepara pra pular logo que tu vai cair, entende? Então são construções gráficas, são formatos que são criados pra te indicar já o processo. Legal, né? Outra coisa também, pessoal, que daí a gente entra também na questão de condução, de conduzir o nosso jogador ali no level design, é a questão do feedback. Cara, feedback é fundamental a gente ter, e tem que ser imediato, tá? O que é esse feedback imediato? É o seguinte, aconteceu a ação, tem que dar o resultado pro jogador na hora, não pode deixar pra depois, tá? É basicamente isso, tá? Então, por exemplo, apertou um botão, o resultado tem que estar na tela já. Não pode esperar, entendeu? Ele tem que saber. Tanto é que quando a gente começa a jogar, a gente começa a fazer isso. Testar botão pra ver o que faz cada coisa. Onde é que pula, onde é que ataca, onde é que, né? Então tu tem que mostrar, não pode ter delay isso aí. Tem que estar perfeito isso aí, né? Feedback tem que ser imediato, tá? Outra coisa, vamos supor agora exemplos mais de fase, né? Você, por exemplo, veio aqui numa porta, veio num ambiente, tentou ali, tem aqui um ambiente, né? Tem aqui uma porta, chegou aqui e tentou usar uma chave, e a chave errada. Tem que te dar um feedback imediato disso, ó. Bam, bam, porta errada, chave errada, alguma coisa tem que te avisar pra te indicar. Ou então, não, essa porta tá certa, abriu. Daí faz aquele barulho tipo Zelda. Daí tu, opa, abriu uma porta, entendeu? O resultado tem que ser imediato, pra eu entender, entendeu? Abri a porta, ou não abriu, ou, entendeu? Tem que ser imediato. Ou então, por exemplo, vamos supor que tu puxa uma alavanca, que tinha uma alavanca aqui. Puxasse a alavanca aqui, vai abrir uma porta que é lá longe no cenário, não tá aqui na visão do jogador. Pô, tu tem que, sei lá, avisar com um barulhinho como o Zelda faz, ou botar a câmera lá onde tá a porta e fazer a porta abrindo, ó, abriu a porta, daí o cara, opa, abriu a porta aquela lá que eu tava lá, então tem que voltar lá pra pegar, porque agora a porta tá aberta, entendeu? Tem que dar um resultado imediato, tem que dar um aviso pro cara, tá? Ou então, por exemplo, como tem no Zelda, eu lembro muito do A Link to the Past, né, mas tem aqui, por exemplo, umas paredes meio rachadas, assim. Aí tu tenta fazer qualquer coisa, não vai, daí tu diz, vamos botar uma bomba aqui. Pum, explode a parede, daí abre uma porta, entendeu? Ou então, quando tu tenta dar uma espadada em caixas sólidas, né? Tu tenta dar uma espadada em caixas sólidas, assim. Aí ele fica meio tremendo, né? Porque tu não consegue bater com uma espada ali. Agora vai no matinho lá, tu consegue devastar o matinho, né? No Zelda, né? Então, tudo isso, gente, são indicativos de feedback imediato. Você tá rapidamente indicando pro jogador que, ó, pode fazer alguma coisa aqui. E imediatamente tu já sabe isso. Não pode ficar postergando, enrolando. Não consegui comprar um item, por exemplo, outro exemplo. Tem que dizer, não tem dinheiro, não tá disponível. Comprou, já dá o desconto de dinheiro na hora pra saber quanto que fica de dinheiro. Então são coisas de feedback imediato. E por fim, galera, o último tema que trata de condução é a legibilidade, tá? O que é legibilidade, pessoal? Tem que ser
fácil de entender, né? Tem que ser fácil de entender e de leitura, tá? Do jogador. O que acontece muitas vezes nessas orientações aqui de jogo, que eu já percebi muitas vezes? Eu já vi um aqui assim, ó, bem clássica, que eu já vi várias vezes, tá? Que o pessoal faz isso aqui, ó. Ele quer explicar que tem que apertar... agora eu não sei se eu vou lembrar direito, mas o símbolo, gente, me perdoe se eu esqueci. Mas se quiser, corrija aí nos comentários que vai ser bem-vindo, tá? O shift, né? Então tem gente que bota o símbolozinho do shift, assim, ó, né? E aí a pessoa olha pra aquilo e pensa, cara, mas o que é isso aqui? Eu, várias vezes aconteceu isso em jogo meu, eu olhei assim, tá, mas isso aqui é o shift, cara, né? Porque tem uns até que, tudo bem, já meio que associa alguns teclados, sabe? Tipo tab, por exemplo, mas tem uns assim que, cara, tu fica ali. Tá, tem que apertar o shift, mas como é que o jogador vai se tocar que é isso? Entendeu? Às vezes tu não bota às vezes só bota um símbolo assim, daí tu não percebe. Agora, se tu botar uma tecla de teclado ali, mostrando um shift mesmo, aí fica mais explícito, entendeu? Então essa coisa tem que tomar cuidado, às vezes quando vai orientar. Outra coisa, por exemplo, mensagens pela metade, né? Então do tipo, você quer sair? Tá, mas sair do quê? Do jogo? Sair da partida só? Sair do quê? Cara pálida, né? Basicamente, do que tu quer sair? Então tem que ter isso bem explícito também, né? Ou então aquela HUD cheia de rótulo, né? Que não tem rótulo nenhum. E aí tudo bem, tem elementos que a gente já associa rapidamente, né? Tem elementos, por exemplo, um coração. A gente já sabe que é vidinha, a gente tem alguma relação com isso, né? Agora tem coisa que a gente não sabe. Por exemplo, vamos supor que no jogo aqui tem mana, por exemplo, tem uma barra de mana, né? Como é que eu vou adivinhar? O teu jogo tem mana e tal? Tem que explicar em algum momento pra mim isso, né? Que aqui é uma barra de mana, por exemplo. A energia a gente geralmente se associa vermelho, né? Tal, as cores ali padrão verde vai ficando vermelho e tal. Por quê? Por padrões associados de jogos anteriores, né? Mas, entende? Você tem que deixar fácil de jogador entender a leitura. Como é que você descobre isso na prática? Não tem outro modo. Ou se na prática, né? Dois modos, gente. Você descobre na prática ou seguindo os padrões dos jogos, do gênero do jogo, tá? Não inventa moda. Se o padrão do gênero já define pra ti algumas coisas, segue o padrão do gênero, tá? Já segue aquele padrão, né? Tem coisas que já são pré-definidas dentro do gênero de jogo. Então você já pode seguir esse mesmo esquema. E aí você tem já uma condição perfeita do teu jogador, né? Outro exemplo também que eu posso dar pra você de legibilidade é, por exemplo, vamos supor que você tem aqui um personagem. Aqui, você tem aqui uma parada. E é isso aqui, eu até já vi um jogo mesmo, até de Game Jam que eu revisei. Aqui tem uma bolinha, né? Nessa bolinha, pessoal, o que ela faz? Basicamente, quando tu cai aqui com um pulo, tu tem a chance de dar mais um pulo, né? Como se ela te desse um double jump, a oportunidade de usar um double jump. E aí tu consegue fazer o combo pra chegar lá em cima, né? Isso aqui tem que estar explícito, tem que estar fácil de o jogador perceber. Isso aqui tem que estar legível pra ele. Perceber que sim, ó, e daí entra todos aqueles conceitos que a gente falou antes, né? Tem que ter a presteza mostrando a informação pra ti, aqui ó, dizendo, né, instruindo o usuário. Tem que ter a questão de agrupamento e distinção de itens, ou seja, aquele item, eu tenho que perceber que é o que dá o double jump, né? E, eu tenho que ter o feedback imediato, né? Eu tenho que ter um formato que me passe confiança, diga, não, isso aqui não é um perigo pra mim, né? E de novo tem que estar legível, tem que estar fácil de entender, né? Então uma forma fácil de poder fazer aqui, por exemplo, chega da primeira vez, poderia botar aqui, não tem problema. Aperta B, ó. Quando chega aqui, ó, aperta B. Aí quando chega aqui, aperta B de novo. E aí tu chega no teu destino, basicamente, tá? São formas de tu fazer. Então o bonequinho estaria aqui e ele chegaria aqui, né? Pularia aqui, um double jump, chegaria aqui. É uma forma também de se fazer. Tá bom, gente? Espero que você tenha entendido um pouco sobre conduzir o jogador no level design. Dei várias dicas e orientações aqui pra vocês nesse sentido, mas é muito importante, gente. A condução é fundamental, porque é ela que vai fazer o cara não desistir do teu jogo. É fazer ele continuar, porque assim, o objetivo dele é descobrir como é que ele resolve aquela tarefa. E não, basicamente, você não vai dar a tarefa pra ele feita, você vai orientar, né? Você vai informar, né? É como o papel de professor, ele não vai fazer tudo por você. Ele vai dar as dicas, as orientações e você que faça agora, né? É igual aqui, ó, orientei do double jump. Agora, quem vai ter o desempenho de apertar o botão e fazer o double jump perfeitamente é o jogador. Então é por conta dele isso aí, certo? Então condução é muito importante por isso, gente, porque a gente daí não perde o jogador dentro do processo, tá? Então espero que você tenha curtido esse vídeo, dá aquele joinha, curte, compartilha, se inscreve no canal caso você é inscrito, clica no sininho, faz tudo o que tem que fazer. Agradeço pra caramba, tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo do canal do Fábrica de Jogos. Valeu, abraço!